Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química do estado do Espírito Santo. E hoje eu irei apresentar para vocês uma experiência fantástica, incrível, envolvendo um reagente químico muito interessante e muito caro também, que é utilizado, entre outras coisas, em química forense, investigações criminais, essas coisas de detetive e solucionamento de crimes, detecção de traços de sangue em amostras de cena de crime, que é o famoso, incrível e lindo luminol. Então, o luminol é um reagente químico que é utilizado no ramo forense para detectar traços de sangue em cena de crime, como foi falado. E ele exibe uma reação química bem interessante neste caso. Quando neste caso se prepara uma solução alcalina de luminol, ou seja, uma solução de luminol em água com hidróxido de sódio, soda cáustica, e adiciona-se algumas gotas de água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então, o local a ser testado para presença de sangue é borrifado com essa solução de luminol, e onde tem sangue, você nota que ele começa a brilhar, emitindo uma luz azul bem forte. E isso é muito útil para detectar a presença de sangue, traços de sangue, mesmo que muito antigos podem ser detectados, mesmo aqueles mais invisíveis. E isso é uma coisa incrível, porque eu também sou fascinado por casos policiais. E agora que finalmente tenho esse reagente, eu tinha uma parte eu consegui com um amigo chamado Leandro Eduardo, há uns 4 anos atrás, e a outra parte eu ganhei do projeto Show de Química, que é o que eu costumo fazer propaganda aqui no final do vídeo. Então vamos agora apresentar umas reações bem interessantes com este reagente incrível, o luminol. E agora, para começar, nós preparamos aqui uma solução alcalina de luminol, dissolvendo um pouco do luminol em água e adicionando hidróxido de sódio dessa forma. Agora nós pegamos essa solução básica de luminol e colocamos num frasco para fazer nossa primeira experiência. Nós adicionamos um oxidante, no caso peróxido de hidrogênio, água oxigenada, algumas poucas gotas de peróxido de hidrogênio. Então nós agitamos o frasco para misturar bem e colocamos um catalisador, que neste caso é o ferricianeto de potássio. Apagamos as luzes, então nós colocamos o ferricianeto de potássio no recipiente e notamos a reação quimiluminescente que ele produz. Olha só que interessante. O luminol é oxidado pela água oxigenada, catalisado pelo ferro do ferricianeto. E agora nós vamos oxidar o luminol, a solução de luminol, utilizando hipoclorito de sódio, uma solução de hipoclorito de sódio que é a famosa e popular água sanitária. Nós colocamos aqui um pouco de água sanitária nesse frasquinho, pegamos com gota-gotas, apagamos a luz, vamos gotejar ela na solução de luminol e nós podemos ver esses lampejos luminescentes. Vamos repetir outra vez e olha só que interessante. Agora nós vamos adicionar um pouco mais, olha só. Que reação química linda que está acontecendo. Então agora nós vamos adicionar um pouco mais, só para vocês darem uma degustada melhor nessa experiência, olha só. E a experiência que nós vamos fazer agora é a mais famosa função do luminol, que é a detecção de sangue, traços de sangue. Aqui nós colocamos a solução básica de luminol, adicionamos o nosso oxidante, o peróxido de hidrogênio, agitamos bem a solução e nós apagamos as luzes para ver que no escuro essa reação química praticamente não ocorre, ou seja, não tem brilho nenhum. Mas agora, adicionando essa folha de papel de filtro impregnada com um pouco de sangue, nós podemos notar esta reação química extraordinária que vocês estão assistindo agora. Na presença do ferro da hemoglobina do sangue, ocorre a reação química de oxidação do luminol pela água oxigenada, é catalisada e assim ocorre uma maior liberação de luz. Dessa forma, o luminol é utilizado como um reagente forense para a detecção de sangue, porque mesmo traços minúsculos de sangue já são suficientes para fazer essa reação química ficar milhares de vezes mais intensa. A reação de oxidação do luminol em meio básico pelo peróxido de hidrogênio é uma reação química bastante lenta, porém na presença de compostos de ferro, como por exemplo a hemoglobina do sangue, especificamente o sangue, no caso, a reação química ela fica muito mais intensa e assim nós podemos ver que onde o luminol cai e tem sangue, ele brilha fortemente com essa cor azul bem característica. Vamos colocar agora uma outra tirinha com um pouco de sangue e olha só o que nós vamos ver.
Agora eu vou colocar um pouquinho mais de solução de luminol, porque o luminol está se acabando, então a reação química está ficando mais fraca. Nós podemos fazer uma leve fluorescência mesmo com a luz acesa, e apagando a luz e agitando a solução, nós temos esse efeito interessante do brilho do luminol. Molhando melhor aqui nosso papelzinho contendo o nosso catalisador, que é a hemoglobina, e vocês veem esse brilho intenso. E agora nós vamos ver uma reação bem interessante do luminol catalisada pelo cobre. Aqui nós temos um pouco de amônia, solução de amônia, e nós adicionamos a essa solução de amônia um pouco do luminol sólido. Agitamos bem para dissolver a nossa solução. E em seguida nós colocamos o nosso agente oxidante. E finalmente nós adicionamos alguns pedaços de cobre metálico. Nós pegamos aqui uns pedacinhos de cobre metálico e nós colocamos ele na solução que nós preparamos, apagamos as luzes e nós podemos notar um efeito químico bem interessante. Assim que o cobre toca a solução, começa a acontecer uma efervescência com liberação de oxigênio e ocorre a fluorescência, a luminescência da solução de luminol. Olha só que interessante. Essa reação química é muito interessante porque o luminol, em meio fracamente básico, uma base fraca como a amônia, ela não consegue desprotonar o luminol para permitir que a reação química de oxidação com liberação de luz aconteça. Porém, o cobre reage com a água oxigenada sendo oxidado e forma um complexo com a amônia. Esse complexo com a amônia é uma base forte o suficiente para desprotonar o luminol e assim dar início à reação química quimiluminescente. E agora nós vamos fazer uma outra reação química bem interessante, que consiste em adicionar um pouco de luminol sólido, um frasquinho, e logo em seguida nós vamos adicionar um solvente polar, porém aprótico, ou seja, um solvente que não contém hidrogênios acídicos, que possam formar ligações de hidrogênio, diferentemente da água, do álcool e alguns outros. Nesse caso nós vamos usar o dimetil sulfóxido. Nós colocamos aqui um pouco de dimetil sulfóxido para dissolver o nosso luminol. E logo em seguida, nós adicionamos o hidróxido de sódio, que é a base. Nós botamos um grânulo de hidróxido de sódio, que vai promover a reação química incrível que vai acontecer em seguida, que é a reação direta entre o luminol e o oxigênio do ar, liberando luz. Então, nós agitamos vigorosamente essa mistura, até que todos os componentes se misturam bem. Então, nós vamos apagar as luzes e aguardar pelo efeito que vai acontecer em seguida. Nós podemos notar que lentamente começa a surgir um brilho azul esverdeado na solução. Esse brilho se deve a uma reação química direta de oxidação entre o luminol dissolvido no dimetil sulfóxido em meio básico com o oxigênio do ar, produzindo um composto chamado 3-aminoftalato e liberando gás nitrogênio, e o 3-aminoftalato produzido, ele está no estado excitado e ao retornar ao estado fundamental, ele emite a luz azul característica do luminol. Porém, em meio aprótico, a liberação de luz do luminol é muito mais eficiente do que em meio prótico, e isso permite que nós possamos ter um brilho muito mais intenso e duradouro do luminol. E agora nós vamos colocar nessa mistura um corante fluorescente chamado eosina, que tem uma cor laranja. Pegamos aqui uns granulozinhos de eosina e nós colocamos nessa mistura. Então nós vamos apagar as luzes e agitar essa mistura, e nós vamos notar uma coisa bem interessante. Podemos perceber aqui agora que o brilho da solução não é mais aquele brilho azul esverdeado característico do luminol, e sim um brilho laranja. Isso acontece porque, ao invés do 3-aminoftalato produzido decair para o estado fundamental emitindo sua luz azul, ele transfere a sua energia para a molécula de eosina, levando ao estado excitado, e então a eosina decai ao estado fundamental, emitindo uma luz de um comprimento de onda diferente, que no caso é o laranja, que é a cor da própria eosina. E assim nós podemos mudar a banda de emissão da solução de luminol em dimetil sulfóxido, colocando um corante fluorescente como eosina, fluoresceína, rodamina B, violontrona e rubreno, por exemplo. Aqui nós podemos, por efeito de comparação, ver o luminol com e sem eosina.
Então, como vocês viram neste vídeo, eu apresentei uma série de experiências bem interessantes com o luminol, que é esse reagente que emite essa linda luz azul quando oxidado em meio básico. Então nós vamos mostrar aqui, explicar um pouco mais cada uma das experiências mostradas e explicar o que acontece, por que o luminol libera luz quando é oxidado dessa forma. Ô Mira! Então, o luminol ele é um composto químico que também é chamado, o nome e o PAC dele, de 3-aminoftalilhidrazida, ou seja, ele é um produto formado pela reação química entre o ácido 3-aminoftálico e a hidrazina. O luminol ele é um composto que é um agente redutor, ou seja, ele tende a ser oxidado, ele tende a perder elétrons, e quando ele é oxidado, produto chamado 3-aminoftalato e gás nitrogênio. Porém, esse 3-aminoftalato produzido, ele está contendo uma grande quantidade de energia em suas ligações químicas, ou seja, quando a reação química se processa, em vez da energia ser liberada de uma vez, ela fica armazenada por um tempo no 3-aminoftalato, levando ele a um estado excitado, um estado eletrônico excitado, estado triplete, e esse estado ele é instável, então ele tende a acomodar melhor os elétrons e decair para um estado de menor energia, que é chamado estado fundamental. Quando isso acontece, ele irá emitir um fóton de luz azul com comprimento de onda de 431 nanômetros, na maioria das vezes, dependendo das condições. Ou seja, várias reações químicas, quando se processam, liberam calor, liberam alguma outra forma de energia, mas no caso do luminol, ele libera luz visível e por isso ele emite essa luz que é chamada de quimioluminescência, que acontece quando um dos produtos de uma reação química está em um estado excitado e decai emitindo luz. A quimioluminescência é uma reação química muito interessante, nesse caso a reação química dos vagalumes é um exemplo de quimioluminescência, ela é chamada bioluminescência por ocorrer no sistema biológico. Tem também o oxigênio singlete gerado na reação química entre hipoclorito de sódio concentrado e água oxigenada, que ele decai para o estado triplete, que é o estado normal, emitindo uma luz vermelha. Tem vários exemplos de quimioluminescência, incluindo aquela pulseiras de glow stick, aqueles pulseiras que usam em balada que brilham. É muito interessante. A reação química do luminol consiste em uma oxidação da molécula do luminol pelo oxigênio gerado na decomposição do peróxido de hidrogênio que é adicionado. E essa reação química libera esse 3-aminoftalato excitado, nitrogênio, e o 3-aminoftalato decai, emitindo luz. Neste caso, essa reação química ela é muito lenta, ou seja, se nós temos apenas o luminol com peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio, essa reação química se processa muito devagar, de modo que a solução tem um brilho muito fraco e às vezes quase ausente. Porém, tem certos produtos que são catalisadores que podem favorecer muito essa reação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, e com isso, no momento que esses catalisadores entram em contato com a solução, ela vai brilhar com força. O primeiro caso que nós utilizamos foi o ferricianeto de potássio, que é um oxidante auxiliar. Ele vai, devido à presença de íons de ferro, catalisar a decomposição química do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Esse oxigênio formado irá oxidar o luminol, emitindo luz. Outro catalisador que nós utilizamos aqui é o hipoclorito de sódio, que ele reage diretamente com água oxigenada, liberando oxigênio. E com isso, nós temos um aumento considerável do brilho da solução de luminol. Um outro catalisador que nós utilizamos, neste caso, também são os íons de cobre. E essa é uma reação química muito interessante, essa que contém cobre, porque nós preparamos a solução do luminol de forma um pouco diferente do habitual. Ou seja, ao invés de usar o hidróxido de sódio como base, nós utilizamos o hidróxido de amônio, a amônia como a base. Porém, a amônia é uma base muito fraca, que não consegue desprotonar, ou seja, remover os íons H+ do luminol e ativar ele para a reação química de oxidação com peróxido. Então, uma solução de amônia, peróxido e luminol não brilha, porque a amônia é uma base muito fraca e não consegue induzir essa reação química do luminol. Porém, quando nós adicionamos o cobre, ele é oxidado pelo peróxido e produz óxido de cobre. E esse óxido de cobre reage com a amônia formando um complexo chamado hidróxido de tetramin cobre 2, que é uma base, é um composto azul escuro e ele é uma base forte. Por ser uma base forte, ele finalmente consegue desprotonar a molécula do luminol e assim ativar essa molécula para a reação química
com o oxigênio liberado na reação do peróxido de hidrogênio. E além disso, o íon de cobre mais 2, ele é um catalisador na decomposição do peróxido de hidrogênio, produzindo oxigênio. Então a reação se inicia e nós temos aquele belo efeito que nós mostramos na experiência. O outro que eu mostrei foi simplesmente a reação para a qual o luminol é mais utilizada, que é a detecção de sangue. E eu usei o meu próprio sangue nessa experiência. Eu me machuquei assim, alimentando meus bichinhos, e eu aproveitei, já que eu ia fazer a experiência do luminol, e coletei um pouquinho de sangue naquela fitinha de papel de filtro. Então, como vocês puderam ver, a reação química entre o luminol básico com o peróxido de hidrogênio, na presença de sangue, ficou muito mais forte, e você viu aquela luz bem intensa que iluminou quase todo o ambiente em volta, que está inclusive na thumbnail do vídeo. Ou seja, aqui nós vemos de forma espetacular como o luminol detecta sangue. Eu não consegui borrifar o luminol porque eu não tenho um borrifador, mas seria muito interessante eu mostrar essa experiência talvez no próximo vídeo. E por fim, nós fizemos um bastão luminescente, um glow stick. Nesse caso, eu utilizei um solvente aprótico, que é o dimetil sulfóxido, também chamado DMSO, e adicionei alguns grânulos de luminol e hidróxido de sódio. E o interessante que acontece é, quando esses 3 produtos se misturam e nós agitamos a solução, o oxigênio do ar se dissolve no solvente e reage diretamente com o luminol emitindo luz. É uma reação química lenta e constante, que pode durar por meses sem parar. Só que aqui acontece uma coisa bem interessante. Em um meio aprótico, ou seja, sem a presença desses íons H+, ou hidrogênios que formam ligação de hidrogênio, a eficiência da liberação de luz pelo luminol, ela é muito aumentada. Por exemplo, geralmente em solução aquosa, a eficiência quântica da liberação de luz do luminol é de 1%. Porém, ela é aumentada consideravelmente, acho que uns 30%, eu não me lembro bem, depois eu pesquiso, quando nós colocamos em solvente aprótico. E a reação química entre o luminol e o oxigênio do ar na água, ela é extremamente lenta, e a maior parte da energia liberada se perde no solvente por causa das interações com os íons H+. Porém, no solvente aprótico, nós temos uma estabilização da molécula do luminol no estado excitado, de modo que ele dura por mais tempo e libera a luz com muito mais eficiência. E o que pode ser visto bem interessante aqui é que nós podemos deslocar a banda de emissão dessa reação química, colocando um corante fluorescente auxiliar naquele meio reacional. No caso, eu utilizei a eosina, que é um corante fluorescente laranja, que ele brilha laranja sob luz ultravioleta, ele emite luz. E a eosina, nesse meio, ela absorve a energia do 3-aminoftalato, vai para o estado excitado, e depois ela decai para o estado fundamental, só que emite uma luz de comprimento de onda diferente, no caso, alaranjada. Essas experiências com luminol, várias delas vocês podem ver no incrível e fantástico livro do Projeto Show de Química, que eu vou apresentar aqui. É o livro chamado Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, e neste livro vocês podem ver várias reações químicas extraordinárias, e vocês podem adquirir este livro neste endereço da loja virtual do Projeto Show de Química, chamado Educa Inova Ciência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa experiência incrível que nós fizemos. Foi um pouco difícil de gravar porque eu tive que fazer tudo no escuro e eu tenho uma deficiência visual que torna a minha visão à noite muito ruim. Foi um esforço bom porque eu gostei de executar essa experiência, ficou lindo no celular, ficou mais fácil de ver no celular do que olho nu para mim. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, aprendido bastante coisa. Peço para vocês encarecidamente que vocês inscrevam-se no meu canal, acessem o meu site, acessem a minha página no Facebook, ajudem a divulgação desse projeto, a divulgação da química neste país. Peço a vocês também que acessem o site do Projeto Show de Química, onde vocês podem ver bastante experiências interessantes como essa, e também vocês podem encontrar um lugar onde comprar os materiais para fazer as experiências, como eu falei, que é a loja Educa Inova Ciência. Vocês podem ver o livro do Show de Química, onde tem várias experiências, inclusive essa que eu realizei aqui neste vídeo. E esse Projeto Show de Química, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, que leva oficinas e palestras e realizações de experimentos muito interessantes, tem um efeito visual extraordinário, para que as pessoas possam despertar interesse pela disciplina da química e ver com outros olhos a química, que é uma ciência incrível.
Acesse o meu site, acesse o meu canal, minha página no Facebook, o Projeto Show de Química. Se vocês podem comprar materiais para realizar suas experiências no Projeto Show de Química. Vocês que são professores podem adquirir esses materiais para darem aulas interessantes para os seus alunos. Vocês que são entusiastas podem comprar esses materiais e montar um mini laboratório em casa. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e valeu!